Nós vamos dar continuidade àquilo que já iniciamos na tarde de hoje. E queremos explorar bastante o casal de apóstolos que está aqui, Gabriel e sua esposa dela. Eu quero agradecer também ao pastor Manuel, que sempre tem disponibilizado o templo aqui para que possamos realizar as nossas reuniões. Obrigado, pastor Manuel, pastora Márcia, por ter disponibilizado sempre podermos estar aqui. Obrigado a cada um de vocês de ter aceitado esta convocação, de estar aqui para receber aquilo que Deus tem planejado já antes da fundação do mundo para os dias de hoje. A nossa geração que está aqui tem uma função, uma missão já designada antes da fundação do mundo. Pastor Christian, não estou vendo ele? Tá ali. Hoje vocês sabem da minha frente, né? Eu não sei se vocês conhecem o pastor Christian Gomes, já ouviram falar nele? Tradutor oficial da Rede Unge. Se não era, agora é a partir de agora, já falei. Agora não tem mais como escapar. Apóstolo Gabriel, por favor. Agora cabe ao Senhor transmitir aquilo que Deus tem para esta noite. Boa noite. Buenas noches. Estou muito contente de estar com vocês. Estou muito contente de estar com vocês. Neste lugar, de estar neste lugar, de ser tão abençoado de estar com vocês, de estar tão bendecido de estar com vocês. La verdad que me siento muy honrado. La verdad que me siento muy honrado de conocer gente tan preciosa en el Señor, de conhecer pessoas tão preciosas no Senhor, personas que realmente portan la vida de Cristo, pessoas que realmente portam a vida de Cristo y que son fieles administradores e que são fiéis administradores de todo lo que Dios les ha entregado, de tudo aquilo que Deus lhes entregou. Creo que lo máximo que podemos hacer nosotros en esta tierra, creio que o máximo que nós podemos fazer nesta terra é ser fiel, a todo lo que el Señor nos entregou, a tudo aquilo que o Senhor nos entregou. No fiel por fidelidad de asistir, não fiel por fidelidade apenas de estar, sino de fidelidad en cuanto a nuestra productividad, senão fidelidade em quanto a nossa produtividade, de saber que todos los recursos que Dios nos ha dado, de saber que todo recurso que Deus nos deu van a ser productivos, será produtivo en todas nuestras manos, em nossas mãos, por el hecho de ser fiel a la administración que tenemos, pelo fato de sermos fiéis à administração. Así que estamos muy contentos de estar en esta iglesia, assim que estamos muito contentes de estar nesta igreja, de conocer al pastor, su esposa, de conhecer o pastor, a sua esposa, de estar con los apóstoles Luis Mario y Sandra, os apóstolos Luis Mario e Sandra, también a Vera, e também a Vera, ¿cómo se llama? Bia también, a pastora Bia, aquí los hermanos, ¿son pastores ustedes también? Los pastores, ¿su nombre? Wilson, un poco difícil. Y también conocer acá a mi amigo el pastor Cristian y su esposa y a sus hijos. Sí. La verdad que nos visitaron hace poco en la Argentina. A verdade é que eles nos visitaram agora há pouco na Argentina. Y fue de muchísima bendición a nuestra congregación. E foi de muita bênção para a nossa congregação. Así que vamos a tratar de por lo menos acercarnos a todo lo que nos dieron ellos. Assim que nós vamos tentar nos aproximar de tudo aquilo que eles nos deram lá. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos muito contentes de estar Así que aqui. bueno, creemos que son tiempos que tenemos que aprovechar el tiempo de parte de Dios. Cremos que esses são tempos que devemos aproveitar o tempo da parte de Yo quiero Deus. abrir que abra su Biblia en el texto 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 ao 20. 2 Coríntios 17 até o 20. 2 Coríntios 5, 17 ao 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O sea, el hombre espiritual Ou seja, o homem espiritual es un ser reconciliador. é um ser reconciliador. Lo primero que nosotros tenemos que entender conforme a esta palabra A primeira coisa que temos que entender conforme es que esta nosotros palavra somos representantes de Dios en la tierra. é que nós somos representantes de Deus na terra. Dios nos ha puesto como representantes. Deus nos colocou como representantes. Aquí hay padres, Aqui há pais, hay hijos, há filhos, hay madres, há mães, hay familias. há famílias. Pero tu primer llamamiento Mas o seu primeiro chamamento no es a ser un padre. não é o de ser um pai. Tu primer llamamiento es a ser un representante, un embajador de Dios en la tierra. O seu primeiro chamamento é o de ser um representante, um embaixador de Deus aqui Si na terra. nosotros vemos por qué crece tanto el mal en la tierra, Se podemos olhar, por exemplo, por que cresce tanto o mal na yo terra. me hago siempre esa pregunta. Eu me faço essa pergunta. ¿Por qué crece tanto el mal? Por que o mal cresce tanto? Y una de las cosas, de las conclusiones que he llegado, E uma das conclusões da qual eu no digo que cheguei, la mía sea la conclusión que todos tienen que llegar, eu não digo que a minha seja a conclusão da qual todos têm que sino chegar, a lo que yo he llegado. senão a que eu cheguei. Hemos tratado en la vida de tener algunas conclusiones. Temos tratado na vida de ter algumas conclusões. Y una de las conclusiones que yo he llegado E uma das conclusões que eu cheguei es la baja representación é a baixa representação que hay de la verdad. Que hay de la verdad. que há da verdade. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos hizo embajadores, nos puso como embajadores, Por isso a palavra nos diz que Ele nos colocou como que embaixadores, representamos a Dios en la tierra. que representamos a Deus na Y en terra. la medida que la verdad vaya creciendo, E na medida em que a verdade vai crescendo, a través de padres, através de de pais, familias, de famílias, de hijos, de filhos, como embajadores, como embaixadores, la verdad va a crecer, a verdade vai crescer, la representación de Dios en la tierra va a crecer. a representação de Deus na terra vai ¿Por crescer. qué crece la mentira? Por que a mentira cresce? Por la ausencia de la Por verdad. causa da ausência da ¿Por verdade. qué crecen las tinieblas? Por que é que as trevas crescem? Por la ausencia de la verdad. Por ausência da verdade. ¿Por qué hay cada vez más ignorancia? Por que há cada vez mais Por la ignorância? ausencia de Cristo. Por causa da ausência de Por el Cristo. falto conocimiento de Cristo. Pela falta de conhecimento de Cristo. Pero en la medida que la verdad crezca, Mas na medida em que a verdade cresça, la representación de Cristo va a aparecer en la tierra, a representação de Cristo aparecer va na a ser terra mucho más alta será muito mais alta y las tinieblas van a bajar. e as trevas vão baixar. Nosotros tenemos que crecer con una mentalidad de embajador. Nós devemos crescer com uma mentalidade de embaixadores. ¿Alguna vez fuiste a una embajada? Alguma vez você já foi a uma embaixada? Imagínate que fueras a Australia Imagine que você vá à y Austrália usted tiene un problema en e Australia você então tem algum problema na y va a Austrália. la embajada de Brasil en Australia Então você vai à embaixada do Brasil na y Austrália encuentra a la embajada, e encontra a embaixada. entra a aquel lugar Você entra nesse lugar y hay una mala representación de la embajada de Brasil en e Australia. ali de repente haja uma má representação da embaixada do Brasil na No lo Austrália. atienden conforme a sus E necesidades, não te atendem conforme as suas necessidades. no le solucionan los problemas que Não lhe usted tiene. solucionam os problemas que tem. Usted va a llegar a Brasil y se va a quejar. Você vai chegar ao Brasil, vai se reclamar. Va a decir, no tuvo una buena asistencia en aquel país. Você vai dizer, eu não tive uma boa assistência nesse Estuve país. desprotegido en aquel país. Eu estive desprotegido naquele país. Dios nos ha puesto como embajadores de Dios en la tierra. Deus nos colocou como embaixadores de Deus No nessa es una terra. embajada que está constituida por todos nosotros solamente, E não é uma embaixada que está constituída apenas por nós. sino dice la palabra donde haya dos o tres. Senão, como diz a palavra, onde haja 2 ou 3. Ese no es un versículo para decir cuando hay pocos en la reunión. Esse não é um versículo para que possamos dizer quando há poucas pessoas na reunião. Lo que quiere decir que donde hay dos o tres se constituye el gobierno de Dios. O que quer dizer é que onde haja 2 ou 3, ali se constitui o governo de Deus. Y desde allí podemos gobernar E desde ali podemos y governar traer el cielo a la tierra
tierra e trazer os céus à terra y manifestar la vida de Cristo e manifestar a vida de y Cristo gobernar en nuestra e familia. governar em nossa família. Yo veo muchas familias acá. Eu vejo muitas famílias aqui. ¿Dónde está la ausencia de Cristo? Onde está a ausência de Cristo? No está en las calles, Não está nas ruas, está en las familias, está na família, está en los hogares. está nos lares. ¿Dónde crece la delincuencia? Onde a delinquência cresce? En las calles. Nas ruas. Pero ¿dónde se origina? Mas onde ela se origina? En los hogares. Nos lares. Porque hay mucha escritura. Porque há muita escritura. Tenemos la Biblia, Temos a Bíblia, pero no conocemos la verdad. mas não conhecemos a verdade. No crecemos en la verdad. Não crescemos na verdade. Déjeme decirle Deixe-me que dizer-lhe Dios lo ha llamado como un padre, que Deus te chamou como um pai, pero que opera desde la embajada de Cristo. mas que você opera desde a embaixada de Cristo. Opera desde una vida gobernada por el Espíritu. Você opera desde uma vida governada pelo Espírito. Opera desde un ser espiritual Você opera desde um ser espiritual que vive una vida de reconciliación. que vive uma vida de Por reconciliação. lo tanto, vive en la obediencia a la verdad. E portanto você vive em obediência à verdade. Lo que más puede llegar a ser usted, una de las cosas que más podemos llegar en esta vida, Uma das maiores coisas que podemos chegar nesta vida es ser fieles a Dios. é ser fiéis a Uno de los Deus. mensajes a las iglesias de Apocalipsis Uma das mensagens à igreja de Apocalipse habla de la fidelidad fala da fidelidade y no tiene que ver con asistencia, e não tem a ver com tiene que assistência, ver con fidelidad a la verdad, tem a ver com fidelidade à verdade, para que la representación de Cristo para que a representação de Cristo vaya creciendo en nuestras vidas vá crescendo em nossas y vidas en todo lo que Dios nos ha dado a administrar. e em tudo aquilo que Deus nos deu a administrar. Yo quiero animarte en este día, Eu quero animá-lo nesse dia, que tu vida en la tierra que a sua vida na terra va a manifestar la vida de Cristo vai manifestar a vida de y que Cristo. Dios te entregó este ministerio de la reconciliación. E que Deus te entregou esse ministério da reconciliação. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Quantos creem nisso? Quiero que levante la mano. Quero que você levante Yo suas mãos. declaro para este tiempo Eu declaro para este tempo que desde mi hogar que desde o meu lar la representación de Cristo, a representação de la Cristo, manifestación de la verdad a manifestação da verdade será más clara que el día de ayer. será mais clara do que o dia de La ontem. luz va a traer comunión A luz vai trazer comunhão y la comunión va a traer la vida de Cristo. e a comunhão vai trazer a vida de Por Cristo. tanto, la muerte será anulada E portanto a morte será anulada y la vida va a crecer en e a nosotros. vida vai crescer em nós. ¿Cuántos lo creen en esa verdad? Quantos creem nesta verdade? Dios te hizo, Deus te fez, Dios te dio, Deus te no deu, fue tu elección. não foi a sua escolha. Dios nos reconcilió en Cristo. Deus nos reconciliou em Cristo. Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Foi Deus quem nos entregou o ministério da Y reconciliação. Dios nos entregó una palabra de reconciliación. E Deus nos entregou uma palavra da Eso reconciliação. no lo ganamos nosotros. Isso não conquistamos Eso nos nós fue dado en mesmos. la soberanía y el plan eterno de Dios para nuestra vida. Isso nos foi dado pela soberania e o plano eterno de Por eso Deus. tenemos que ser fieles a esta administración, E por isso temos que ser fiéis à nossa fieles administração. a esta verdad. Fiéis a esta Yo creo verdade. que en los próximos años Eu creio que nos próximos vamos a anos ver un aumento de la verdad, nós vamos ver um aumento da un verdade. aumento de la luz en nuestras casas, Um aumento da luz em nossas un casas. aumento de la luz en nuestros barrios, Um aumento da luz em nossos bairros. y que toda mentira va a decaer. E que toda mentira cairá. La mentira crece A mentira cresce por la ausencia de la verdad. por causa da ausência da En verdade. tu escuela, Em sua la escola, mentira crece, a mentira cresce, el engaño crece o engano cresce por la ausencia de la verdad. por causa da ausência da verdade. Si usted tiene un billete Se você tem uma nota de 100 reales, de R$100, el verdadero, uma nota verdadeira, usted puede conocer el falso. você conseguirá distinguir o falso. Yo no puedo derribar la mentira Eu não posso derrubar a mentira si no conozco la verdad. se não conheço primeiramente a Pero no verdade. en conceptos escriturales. Mas eu não falo de conceitos escriturais, Todos leemos la Biblia. porque todos nós lemos a No se Bíblia. trata de conocer las escrituras, Não se trata de conhecer as sino escrituras, tener conocer a la palabra de Dios. senão de conhecer a palavra de Y la Deus. palabra de Dios no es el logos. E a palavra de Deus não é o La logos. palabra
palabra de Dios es Cristo. A palavra de Deus é Cristo. El verbo O verbo que se hizo carne que se fez carne. es la palabra encarnada. Ele é a palavra encarnada. Entonces tengo que conocer a Cristo, Então eu tenho que conhecer a Cristo, conocer la verdad, conhecer a verdade, porque la verdad me hace libre. porque a verdade me faz livre. Yo creo por el Espíritu Eu creio pelo Espírito que la representatividad de Dios en Curitiba o en donde tú vivas, que a representatividade de Deus em Curitiba ou aonde você por vive, causa de la luz, por causa da luz, estará en constante crecimiento. Estará estará num constante en crescimento, un constante avance, em um constante avançar, porque todos avanço. nosotros Porque todos nós estamos preparados para la buena obra de Dios. estamos preparados para a boa obra de Deus. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Diz a palavra de Deus em Efésios 2:10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. ¿Entiende esta palabra? Você entende esta palavra? Somos hechura suya, Somos feitura sua, creados en Cristo Jesús criados em Cristo Jesus, para buenas obras. para boas obras. Todo lo que nosotros tenemos que caminar en este tiempo Tudo aquilo em que nós temos que caminhar neste tempo no es lo que vos te imaginás. não é naquilo que você imagina. No, Dios no está necesitando tu imaginación. Deus não está necessitando da sua Y imaginação. déjeme decirle E deixe-me que dizer una de las cosas que ha detenido la obra de Dios en nuestra vida que uma das coisas que tem detido a obra de Deus em ha nossa sido vida nuestra imaginación. tem sido a nossa imaginação. Nosotros fuimos preparados para andar en lo que Él preparó. Nós fomos preparados para andar naquilo que Ele preparou. Porque nosotros inhalamos la palabra de vida Porque nós inalamos a palavra de y vida exhalamos la palabra de Dios. e exalamos a palavra de O Deus. sea que nosotros tenemos que entender Ou seja, o que nós temos que entender que si Dios encuentra personas obedientes, é que se Deus encontra pessoas obedientes, habrá encontrado Ele haverá encontrado sus representantes en la tierra. o seu representante na terra. Si Dios encuentra personas obedientes, Se Deus encontra pessoas obedientes, habrá haverá encontrado personas que lo representen en la tierra. pessoas que o representem na terra. Nosotros fuimos llamados para eso. Nós fomos chamados para isso. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser obediente a Dios? Agora, como ser obediente a Deus? Siendo obedientes a Dios es ver la vida de Jesús. Ser obediente a Deus é ver a vida de Porque Jesus. dice que Él fue obediente, Porque a Bíblia diz que ele foi que obediente, Él aprendió obediencia que ele aprendeu a y fue obediência obediente hasta muerte y muerte de cruz. e foi obediente até a morte e morte de cruz. ¿Por qué? Porque La vida de Cristo fue gobernada por un solo propósito. a vida de Cristo foi governada por um só El propósito. propósito de Dios O propósito de Deus era hacer la voluntad del Padre. era fazer a vontade do O Pai. sea que yo soy obediente a Ou Dios. seja, eu sou obediente a No Deus, cuando tengo buenos deseos, não quando tenha bons sino desejos, cuando yo he decidido vivir en la voluntad del Padre. senão enquanto eu decidi viver na vontade do La Pai. voluntad de Jesús, A vontade de o Jesus, sea, la voluntad del Padre, ou seja, a vontade do Pai, no era su deseo, não era o seu desejo, era ir a la cruz. era ir à cruz. Por eso siempre a Jesús lo querían parar para que no vaya a la cruz. E por isso sempre queriam impedir que Jesus fosse à cruz. Pero Jesús decía, a eso he venido. Mas Jesus disse, foi para isso que eu vim. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que conclusão Bien tiramos? fácil, vamos a hacerlo bien fácil. Vamos fazer algo bem fácil. Una persona obediente Uma pessoa obediente es una persona que vive crucificada. é uma pessoa que vive crucificada. No es una persona que solamente, como hablábamos hoy a la tarde, que quiere vivir en la resurrección. Não é uma pessoa que, como falamos hoje à tarde, que simplesmente quer viver na ressurreição. Estamos resucitados con Cristo, eso lo Estamos sabemos. ressuscitados com Cristo, todos sabemos. Pero la obediencia Mas a es obediência marcada por una persona que vive crucificada. é marcada por uma pessoa que vive Y en una crucificada. persona que vive crucificada, E em uma pessoa que vive crucificada, yo ya no vivo. eu já não vivo. Yo siempre digo esto. Eu sempre digo isso. ¿Usted quiere ver a Cristo en su familia? Você quer ver a Cristo em sua família? ¿Quiere verlo? Você quer vê-lo? Tiene que estar crucificado. Você tem que estar crucificado. Porque la cruz Porque a cruz es lo único que puede hacer
que pode fazer com que você A usted no puede desapareça. hacer desaparecer ningún mago. Nenhum mago pode te fazer desaparecer. El único que lo hace desaparecer y me hace desaparecer a mí O único que pode te fazer desaparecer e fazer me desaparecer es ser crucificado. é ser crucificado. Porque ya no vivo yo. Porque então já não vivo eu. Todo lo que yo puedo alcanzar humanamente Tudo aquilo que eu possa alcançar humanamente no me sirve, não me serve, no me alcanza, não é suficiente, me hace insuficiente. se torna insuficiente. Quiero que saque una conclusión de esta primera verdad. E eu quero que você tire uma conclusão desta primeira verdade. Dios no necesita muchos brasileños, Deus não necessita de muitos brasileiros, no necesita muchos argentinos, não necessita de muitos argentinos. Dios necesita crucificados. Deus necessita de crucificados, Porque los únicos que obedecen porque os únicos que obedecem son los crucificados. são os crucificados. Y Dios no es padre de desobedientes. E Deus não é pai dos desobedientes. Dios es padre de obedientes. Deus é pai de obedientes. ¿Usted quiere ver una intervención de Dios? Você quer ver uma intervenção de Deus? ¿Quiere ver una intervención de Dios en su casa? Quer ver uma intervenção de Deus na sua ¿Quiere casa? ver una intervención de Dios en su familia? Quer ver uma intervenção de Deus na sua família? Desaparece. Desapareça. ¿Quiere ver una intervención de Dios? Você quer ver uma intervenção de Deus? Por eso cuando muchos quieren ayudar a Dios, E é por isso que quando muitos querem ajudar a Deus, cuando muchas mujeres quieren convertir a su marido, quando muitas mulheres estão querendo converter aos seus maridos, o esposos quieren convertir a su esposa, ou seus esposos querem converter as le está esposas, creando un problema a Dios. está criando para Deus um problema. Porque yo lo quiero convertir, Porque eu quero converter, yo lo quiero transformar. eu quero transformar. Yo hoy le doy los 10 mandamientos para vivir una vida feliz. Eu lhe dou os 10 mandamentos para viver uma vida Pero no se feliz. puede. Mas não é possível. De la única manera A única maneira es que yo desaparezca. é que eu desapareça. La vida humana A vida humana siempre quiere aparecer. sempre quer aparecer. Siempre quiero estar yo. Sempre o eu sempre quer estar. Yo quiero tener el control de las cosas. Eu quero ter o controle das Yo coisas. quiero controlar las cosas. Eu quero controlar as coisas. Pero la vida del crucificado Mas a vida do crucificado hace que yo desaparezca faz com que o eu para que desapareça. aparezca Cristo en nuestra Para vida. que Cristo apareça em Para que nossas aparezca vidas. Cristo en nuestros Para hogares. que Cristo apareça em Para nossos que lares. Cristo sea visto en nuestra casa. Para que Cristo seja Y visto em la nossas casas. representación de Dios E a representação de Deus está aumentando. está aumentando. Y la mentira y el E a engaño mentira e o engano no pueden operar. não podem então operar. ¿Qué te parece? O que você acha? Mira lo que está al lado. Olhe para quem está ao seu lado Desaparece de mi vista. e diga: desapareça da minha vista. Por eso nosotros nos identificamos E é por isso que nós nos identificamos con la muerte, com a morte, crucifixión, crucificação, sepultura sepultamento y resurrección. e ressurreição. ¿De quién? De quem? De Cristo. De Cristo. Por eso la palabra sepultura E é por isso que a palavra sepultura quiere decir salir de la vista. significa ser tirado da vista. Una persona, por eso los velorios, Por isso é que nos no velórios, sé cómo es acá, eu não sei como é aqui, pero en Argentina, mas em Argentina, el momento más traumático del velorio um dos momentos mais traumáticos num velório es cuando está la sepultura. é quando ele está indo à sepultura. Ahí la gente se tira arriba del cajón, Aí as pessoas se jogam em cima do caixão, llora que la madre. choram. Nunca la fueron a visitar la madre, pero cuando muere, Nunca foram visitar a mãe, mas quando morrem, todos gritan. todos gritam. Hay ataques de nervios. Há ataques de No nervos. sé cómo es acá, Eu não sei como é aqui, porque sabe porque eles sabem que no la va a ver más. que nunca mais voltarão a Porque ver. hay gente que es tan egoísta Porque há pessoas que são tão egoístas hasta que quieren verlo ahí en el cajón. Hasta quieren verlo ahí en el cajón. até que veem aí no caixão. Pero sepultar algo Mas sepultar algo es salir de la vista. significa tirar da Es que vista. nunca más lo voy a ver. Significa que nunca mais eu vou ver. Levante sus manos Levante suas y mãos declare: e declare: estoy sepultado eu estou sepultado juntamente con Cristo. juntamente com Y ya Cristo. no vivo yo, E já não vivo eu, Cristo vive en mí. mas Cristo vive em mim. Decile a tu esposa, Diga à sua esposa: gordita,
Amor. No se puede decir. Diga linda, ¡Linda! ¡Linda! linda, hermosa, ¡Preciosa! preciosa. Ya no vivo más yo. Já não vivo mais eu. Desaparecida de tu vista. Desaparecida a sua Lo vida. que estás viendo ahora O que você está vendo es agora lo mejor que yo soy. é o melhor que eu sou. Es lo mejor que tengo. É o melhor que tenho. É Cristo. No tengo otra cosa. Não tenho outra Si coisa. esperabas que tenía una billetera abultada, Se você esperava que eu tivesse uma carteira cheia, lo siento. eu sinto Lo muito. mejor que yo O tengo, melhor que eu lo tenho, mejor que puedas encontrar en este tiempo, o melhor que você pode encontrar em mim nesse tempo É Cristo. é Cristo. decirle a tu hijo, Diga ao seu filho, lo mejor que puedes encontrar en tu padre, a melhor coisa que você pode encontrar em seu no pai es que sea un buen padre, não é que seja um bom pai, es que tenga a Cristo en mi é que corazón. ele tenha Cristo no seu Y coração. decirle a tu papá, E diga a seu pai, el mejor hijo que puedes ver, o melhor filho que você pode no es el ver que ves con estos ojos, não é aquele que você pode ver com estes olhos, sino el Cristo que mora en mí. senão o Cristo que mora em Y mim. esa representación va a crecer en nuestras casas, Esta representação vai crescer em nossas va a casas, crecer en nuestras escuelas, vai crescer em nossas va a escolas, crecer en todo lugar. vai crescer em todos os No lugares. será la ausencia de Cristo, Não será a ausência de será la Cristo, ausencia de las tinieblas. será a ausência das trevas. ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Lo quiere o no lo quiere? Você quer ou não? O sea, Dios no se puede resistir. Ou seja, não se pode resistir a Deus. Cuando alguien le encontró la vuelta a Él, Quando alguém o encontrou, cuando un hombre se destrabó de las tinieblas más grandes que puede tener, quando alguém se destravou das maiores trevas que podem existir, las mayores tinieblas que operan en la mente de un hombre, a maior trevas que pode operar na mente de um homem, la mayor tinieblas que pueden operar en un hombre, a maior trevas que pode operar na mente de um homem, no es el diablo, não é o diabo, es la desobediencia. é a desobediência. No es el diablo, Não é o diabo, es la desobediencia. é a desobediência. Por eso, E é por isto Él nos dio su naturaleza Ele nos deu a sua natureza para que lo expresemos para que o expressemos y lo representemos. e o representemos. Cristo vive en mí, Cristo vive em mim, pero nadie lo ve. mas ninguém o vê. Por la misma razón que nadie veía a Cristo en Jesús. E pela mesma razão pela qual ninguém conseguia ver a Cristo em Jesus. O sea, nadie podía verlo a Cristo. Ninguém podia ver a Cristo. Todos veían a Jesús. Todos viam a Jesus. Pero la cruz Mas a cruz rompió a Jesús rompeu a Jesus para que el Cristo eterno se manifieste. para que o Cristo eterno se manifestasse. Por eso nosotros en la iglesia Por isso é que nós, na igreja, tenemos que aprender a leernos, temos que aprender a a ler-nos, vernos. a ver-nos. Lo que vos estás viendo O que você está vendo es una cáscara, é uma casca. pero este no soy yo. Este não sou eu. Dios no ve a este, Deus não vê a este. Dios ve al Hijo en mí. Deus vê ao Filho em mim. Por eso en la obediencia Por isso é que a a la obediência, voluntad de Dios, a vontade de la Deus, obediencia obediência de la crucifixión da crucificação hace desaparecer el yo faz com que o eu desapareça para que aparezca Él. para que Ele apareça. Dejo mi vida Eu deixo a minha vida para que se manifieste su vida. para que se manifeste a sua vida. Vida Sua se vida manifiesta por hacer fuerza, não se manifesta porque fazemos se força, manifiesta por vivir en Él. se manifesta por vivermos nele. La cruz va a romper tu cáscara. A cruz vai romper a sua casca. La cruz va a quebrar tu yo A cruz vai quebrar o seu eu para que aparezca Él. para que ele apareça. Hoy hemos tenido un evangelio sin cruz, Hoje temos tido um evangelho sem cruz, un evangelio con métodos humanos. um evangelho com métodos humanos. 7 pasos para vivir mejor, 7 passos para viver 5 melhor, pasos para ser más obediente, 5 passos para ser mais obediente, 10 pasos para tener un matrimonio saludable. 10 passos para ter um casamento Pero saudável. fracasamos todos. Mas a verdade é que fracassamos Por eso todos. para mí las reuniones de matrimonio se transformaron en un problema, Por isso é que para mim as reuniões de casais se transformaram num problema, porque eran 10 mandamientos para mejorar el matrimonio. porque eram 10 mandamentos para transformar o casamento. Entonces tu esposa cuando salía después de la reunión de matrimonio Então a sua esposa, quando saía da reunião de casais, le decía, acordate lo que dijo el pastor.
tarde dizia: você se lembra do que disse o pastor? Y el esposo dice: vos también acordate de lo que dijo el pastor. E o esposo também diz: você também se lembra do que o pastor Y disse? llegaban a una conclusión: E chegavam a uma conclusão: no podemos, não podemos, no puedo, não posso, porque yo soy así. porque eu sou assim. Eu sou assim. Muy bien dicho. Muito bem dito. Yo soy así. Eu sou assim. Pero Dios no me ve así. Mas Deus não me vê assim. O sea, un matrimonio Ou seja, um casamento no puede cambiar não pode mudar por fuerzas. por forças. Solo puede cambiar Somente pode mudar cuando decidieron los dos quando os dois decidiram hacer una voluntad. fazer uma só vontade. Yo tengo mi voluntad Eu tenho a minha y vontade vengo por acá. e venho por aqui. Mi esposa tiene su voluntad, A minha esposa tem a sua vontade viene por acá. e ela vem por aqui. Pero debemos converger Mas devemos convergir en una voluntad. em uma só vontade. Una voluntad Uma vontade es la que gobierna. é a que Y governa. ante esa voluntad, E desde essa vontade, mi gobierno terminó. o meu governo terminou. Porque ahora gobierna Él. Porque agora Ele governa. Esa casa Esta se casa transformó en una embajada de Dios. se transformou em uma embaixada de En Deus. un lugar donde opera la vida del Espíritu. Em um lugar onde opera a vida do En un Espírito. lugar donde opera la verdad. Em um lugar onde opera a verdade. ¿Qué te parece? O que te parece? No es tu voluntad. Não é a sua Es vontade. su voluntad en ti. É a sua vontade em Entonces, cuando você. Dios encuentra en la persona obediente, Quando Deus encontra uma pessoa obediente, la intervención de Dios está ahí. a intervenção de Deus está justo aí. O sea, Ou seja, el problema o es que problema cuando la gente se acerca a nosotros, é que quando as pessoas se aproximam de nós, ¿con qué se conecta? com o que elas se conectam? Con la cáscara que envuelve a Cristo. Com a casca que envolve a Cristo, que embala a O Cristo. sea, la cáscara es nuestra manera de ser. Ou seja, esta casca é a nossa maneira própria de ser. Y muchas veces nuestra manera de ser ha sido más importante que la manera de Dios. E muitas vezes a nossa própria maneira de ser tem sido mais importante do que a maneira de Deus. Cuando usted toma una semilla, Quando você toma uma semente, lo más importante de la semilla o mais importante da semente no es la cáscara, não é a casca, es lo que está dentro. é o que está dentro dela. Y para que la semilla dé fruto, E para que esta semente dê fruto, necesita romper la cáscara necessita romper a casca para que salga el fruto. para que o fruto saia. Eso sería la glorificación, o perdón, la floración E esta seria a floração de una semilla. de uma semente. Por ejemplo, de una flor. Por exemplo, de uma flor. La floración A floração aparece aparece cuando la cáscara se rompe. quando esta casca se rompe. La glorificación E a glorificação de Cristo de Cristo en mí em mim es cuando la cáscara mía, é quando a minha casca, mi manera de ser, minha própria maneira de se ser, rompe se rompe y aparece Cristo. e aparece então Cristo. Esa es la glorificación. Esta é a glorificação. Como le decía hoy a la tarde, Como dizia hoje à tarde, estamos cambiando estamos mudando de sentir la gloria de sentir a glória a ver la gloria. para ver a glória. No es sentir la gloria, Não é sentir a es glória, ver su gloria, é ver a sua glória, es ver la gloria de é Dios. ver a glória de Uno puede Deus. sentir, Uma pessoa pode sentir, pero no lo va a identificar tan bien. mas não conseguirá identificar tão bem. Nosotros cantamos siento a Cristo. Ainda que cantemos sinto a Cristo. ¿Cuántos lo han cantado? Quantos já cantaram? Y lo hemos cantado, siento a Cristo. E temos cantado, sentimos a Siento a Cristo. Cristo. Sinto a Cristo. Siento a Cristo. Sinto Lo a sentimos acá. O sentimos Y aqui. hemos evaluado todo. Sentimos y sentimos y sentimos. E temos avaliado tudo desde o sentimos, sentimos e sentimos. Pero Cristo no crece. Mas Cristo não cresce. Ahora es otra cosa cuando vemos su gloria. Agora, outra coisa diferente é quando vemos a sua glória. Juan dice, nosotros vimos su gloria. João disse, nós vimos a Y sua vimos la glória. gloria como la del unigénito. E vimos a glória como a do unigênito. Vimos su gloria. Vimos a sua La glória. gloria es algo que se ve. A glória
glória é algo que se Es vê. la glorificación É a glorificação de Cristo en tu vida. de Cristo em sua vida. Cristo se va a glorificar en tu casa Cristo vai ser glorificado em sua a casa través de la obediencia a la verdad en tu vida. através da obediência à verdade em sua ¿Cuántos vida. creen esto? Quantos creem nisto? Entonces cuando la gente se acerca, ve eso. Então, quando as pessoas se aproximam, veem isto. Por eso nosotros necesitamos la obra de la cruz. E por isso nós necessitamos da obra da cruz. Porque la obra de la cruz rompe esa vieja creación. Porque a obra da cruz rompe esta velha criação. Para que nos conectemos con Cristo que nos habita. Para que nos conectemos com Cristo que nos habita. Declaramos eso. Declaremos isto. Que nos estamos conectando con Cristo. Que nos estamos conectando com Cristo. Que estamos viendo a Cristo en nuestro hermano. Que estamos vendo a Cristo em nossos Que irmãos. estamos viendo la vida de Cristo en nuestro hermano. Que estamos vendo a vida de Cristo em nosso irmão. Por eso, Por isto, las cosas nuevas, as coisas novas, dice que Dios nos hizo nueva criatura. diz que Deus nos fez novas criaturas. Somos una nueva creación de Dios. Somos uma nova criação de Las Deus. cosas nuevas pertenecen a la naturaleza del cielo. As coisas novas pertencem à natureza do céu. Nuevo y cielo es lo mismo. Novo e céu é a mesma coisa. Porque nuevo es la naturaleza de Dios Porque novo é a natureza de Deus y de Cristo. e de Cristo. Nuevo no es neos, Novo não significa que neos, significa tiempo, que significa tempo, sino es kainos, senão é kainos, que es una nueva naturaleza, que é uma nova natureza, un nuevo cielo novo céu y una nueva naturaleza divina operando en nosotros. e uma nova natureza de vida operando em Por nós. eso hay parte de nosotros Por isso a parte de nós que pertenece a la vieja naturaleza, que pertence à velha o natureza, sea, a la terrenal. ou seja, a Y terrenal. ese es nuestro cuerpo. E esse é o nosso corpo. Pero Dios quiere quebrar eso. Mas Deus quer quebrar isso. Por eso necesitaba ir a la cruz Jesús. Por isso Jesus necessitava ir à Tenemos cruz. que ver la obra consumada de la cruz. Temos que ver a obra consumada da cruz. La obra de la cruz es terminar con el género adámico que hay en nuestra vida. E a obra da cruz é terminar com o gênero adâmico que Es há em nossas terminar vidas. con la vieja creación. É terminar com a velha criação, Que la nueva creación se exprese. para que esta nova criação se expresse. Nosotros no estamos en algo nuevo. Nós não estamos em algo novo. Nosotros estamos en el nuevo hombre. Nós estamos no novo homem. Pablo le escribió a los Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas. No es la circuncisión, Não é a circuncisão, ni tampoco la e incircuncisión, nem tampouco a sino incircuncisão, es una nueva creación. senão que se trata de uma nova criação. Hemos operado Temos operado con el nuevo adentro com o novo dentro y desde la cáscara. e desde a casca, Pero la nueva creación mas a nova criação, se expresa desde la cruz. ela se expressa desde a cruz. Por eso mucha gente no le gusta este evangelio. E é por isso que muitas pessoas não gostam deste Porque la evangelho, cruz no te añade, porque a cruz não te la acrescenta, cruz te saca. a cruz te tira. La cruz A cruz, quita todos tus vicios. ela tira todos os seus vícios. Y la cruz hace que manifieste la naturaleza divina. E a cruz faz com que manifeste a natureza Tú divina. no obedeces por reglamento. Você não obedece por causa de Tú regras. obedeces por naturaleza impartida. Você obedece por uma natureza impartida. Usted camina sin cruz. Quando você caminha sem cruz, La obediencia es pesada. a obediência se torna pesada. Porque es desde su fuerza que usted está queriendo obedecer. Porque é desde as suas forças que você está querendo Usted obedecer. va a la cruz. Mas quando você vai à cruz, Usted está operando en obediencia. você está operando em obediência. Porque no es un reglamento. Porque não se tratam de regras. Es la naturaleza que portamos. É a natureza que portamos. Por tanto, obedece. E portanto Y obedece se rinde a la voluntad de Dios. e se rende à vontade de Es mucho Deus. mejor. É muito melhor. Me mira así. Você me olha assim, Mucho mejor. é muito melhor Estar crucificado. estar Por crucificado. eso hay mucho la vida cristiana se volvió un peso.
peso. E é por isso que para muitos a vida cristã se tornou um peso, Se tornó algo pesado. se tornou algo pesado, Algo que es fastidioso. algo cansativo. Cantar es un peso. Cantar é um peso, Orar es un peso. orar é um peso, Obedecer es difícil. obedecer é difícil, Porque es sin cruz. porque isto está sendo feito sem cruz. Porque no es desde tu vieja naturaleza. Porque não é desde a sua velha Porque natureza. la nueva naturaleza, Porque a nova natureza, en su naturaleza, em sua natureza, es obediente é obediente a Dios. a Deus. No es algo que te cuesta. Não é algo que é Es difícil. algo que se manifiesta. É algo que se Se manifesta. manifiesta en obediencia a la voluntad de Dios. Se manifesta em obediência à vontade de No Deus. es que lo siento. Não é que eu sinta, Se expresa. é algo que se expressa, Se hace que se faz por la naturaleza que portamos. por causa da natureza que Por portamos. eso no es un cambio de mentalidad, Por isso é que não se trata de uma mudança de es un mentalidade, cambio de naturaleza e sim de uma mudança de natureza que opera en nuestra vida. que opera em nossas vidas. Yo creo que los próximos días, Eu creio que nos próximos los dias, próximos años, nos próximos anos, estamos sentados estamos assentados en mesas de gobierno em mesas de governo de gente de pessoas que viven en una obediencia, que vivem em uma que obediência, viven en la voluntad de Dios, que vivem a vontade de que no Deus. es tema si vas a obedecer o no. Que não é, a questão não é se vão obedecer ou No não. se habla de obediencia, Não se fala de porque obediência. la obediencia es una naturaleza que nos ha sido impartida. Porque a obediência é uma natureza que nos foi No impartida. puedo dejar de hacerlo, Eu não posso deixar de porque es fazê-lo. mi manera de vivir. Porque esta é a minha maneira de viver. No necesitamos una predicación para obedecer. Não necessitamos de uma pregação para obedecer. No necesitamos los 7 pasos para obedecer. Não necessitamos de 7 passos para obedecer. Eso ya está impartido en la naturaleza. Porque isso já está impartido na natureza. Como tal se manifiesta. E portanto ela se manifesta. Es como decirle a un pez: É como você dizer a um peixe: tenga cuidado, no te vas a ahogar. tenha cuidado e não vá se afogar. Porque en su naturaleza es andar por abajo del agua. Porque na sua natureza é andar debaixo d'água. Porque esa es su forma de vida. Porque esta é a sua forma de Y vida. el agua es su hábitat. E a água é o seu habitat. Tu hábitat O seu es habitat el reino de Dios. é o reino de Tu Deus. O hábitat seu es habitat la iglesia del Señor. é a igreja do Tu Senhor. hábitat O seu es habitat la voluntad de Dios. é a vontade de Deus. Tu hábitat O seu es la habitat iglesia. é a Porque igreja. yo soy la iglesia. Porque eu sou a Yo igreja. soy la alabanza de Eu Dios. sou a glória de Yo Deus. soy el sacrificio vivo. Eu sou o sacrifício Yo vivo. soy la nación santa. Eu sou a nação Yo santa. soy la vida. Eu sou a vida. Todo Dios lo ha puesto en mí. E tudo Deus colocou em Cuando mim. Dios encuentra a un hombre Quando Deus encontra um homem que se ha destrabado que foi destravado y que entiende obediencia, e que entende obediência, lo próximo es una intervención de Dios. o próximo que vem é uma intervenção de Dios Deus. va a intervenir. Deus vai intervir. Dios está interviniendo en nuestras causas. Deus está intervindo em Dios nossas está casas. interviniendo en nuestra vida. Deus está intervindo La em nossas vidas. manifestación del Hijo se hace claramente visible. A manifestação do Filho se faz claramente La gente visível. no se conecta conmigo, As pessoas não se conectam comigo, se conectan con Cristo. se conectam com Cristo. Se conectan con Él. Se conectam com Ele. Se conectan con la vida de Dios. Se conectam com a vida de Deus. La cruz A cruz es una frontera. é uma fronteira. Es la última frontera de Adán. É a última fronteira de Adão. Por eso somos llamados a vivir crucificados. E é por isso que somos chamados a viver La crucificados. cruz A cruz nos garantiza nos dá que garantia lo viejo no va a pasar. de que o velho não vai passar. No es que nosotros tenemos que andar cuidando de que el hermano no pase con algún vicio. Não significa que nós temos que andar
tomar cuidado para que um irmão não passe com algum No, porque vício. la cruz no lo deja pasar. Não, é que a cruz não lhe El permite género passar. adámico no pasa. No pasa. O gênero adâmico não passa. Es una frontera. É uma Es fronteira. como cuando tú llegas a la frontera, a las triples fronteras. É quando, por exemplo, você chega à tríplice fronteira. Hay una frontera que te divide de Argentina. Há uma fronteira que te divide da Y Argentina hay una frontera que te divide de Paraguay. e a outra que te divide do Paraguai. La cruz es una frontera A cruz é uma que fronteira no te deja pasar. que não te deixa passar. Que cuando pasas al otro lado, E quando você passa ao outro lado, ¿cómo pasas al otro lado? como você passa ao outro lado? Cuando usted llega a una frontera, Quando você chega a uma tiene que fronteira, manejarse con el pasaporte, você tem que passar ou se mover com o passaporte, que es tu documento de identidad. que é o seu documento de identidade. Tu nuevo documento de identidad O seu novo documento de identidade dice que estoy identificado. diz que eu estou identificado. Mi identidad Minha es identidade muerto, é morto, crucificado, crucificado, sepultado sepultado y resucitado e en ressuscitado Cristo Jesús em Cristo para Jesus vivir para en viver la obediencia a su voluntad. em obediência à sua vontade. Dios no te está pidiendo obediencia fuera de la cruz, Deus não está te pedindo obediência fora da es de cruz. la cruz en adelante. É da cruz em diante. Porque la desobediencia Porque a desobediência quedó del otro lado. ficou do outro lado. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Por eso la cruz es una frontera. Por isso é que a cruz é uma Es la fronteira. última frontera de Adán. É a última fronteira de Adão. Por eso somos llamados a vivir crucificados. Por isso somos chamados a viver crucificados. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por eso la lucha espiritual más grande Por isso, a maior luta espiritual es la que se encuentra en una mente desobediente. é aquela que se encontra em uma mente desobediente. La desobediencia es un espíritu. A desobediência é um espírito, Es una persona é uma pessoa que opera en el hombre. que opera no homem. La desobediencia tiene hijos. A desobediência tem filhos. Dice hijos de desobediencia. E diz filhos da desobediência. Desobediencia no es un mal comportamiento. Desobediência não se trata de um mau comportamento. Es alguien. É alguém, No es algo. não é algo. Es alguien. É alguém. Por eso dice hijos de desobediencia. Por isso é que diz filhos de desobediência. La obediencia A obediência nos saca de las tinieblas nos tira das y trevas nos trae a la luz. e nos traz à luz. Somos hijos de luz. Somos filhos de luz. Somos hijos de luz. Somos filhos de luz Embajadores de Dios. e embaixadores de Deus. Por eso usted no vence con lindos programas, Por isso é que você não vence com lindas con programações actividades. ou com atividades. Se vence con la vida del Hijo en nosotros. Se vence com a vida do Filho em nós. Dice Efesios 2:2. Diz Efésios 2:2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da ¿En desobediência. quién opera? Em quem opera? ¿En quién opera? Em quem opera? En los hijos de desobediencia. Nos filhos da desobediência. Por eso tenemos que ver Por isso é que temos que ver la obediencia en Cristo que a obediência em Cristo resuelve todos los problemas. resolve todos os Diga, problemas. resuelve todos los problemas. Diga comigo, resolve todos os problemas. Dos personas solo se pueden llevar bien en la vida Duas pessoas somente podem se dar bem na vida si han desarrollado el mismo nivel de obediencia a Dios. se elas desenvolveram o mesmo nível de obediência a Deus. Es imposible que dos personas se lleven bien É impossível que duas pessoas se deem bem si una decidió obedecer a Dios se uma decidiu obedecer a y la Deus otra no. e a outra não. Si una quiere vivir crucificado Se uma quer viver y la crucificada otra no. e a outra não. El problema no es el diablo. O problema não é o diabo. Es el problema donde decidí yo vivir. O problema é
onde eu decidi viver. Por eso las familias, Por isso é que as famílias, los matrimonios, os casamentos, los equipos de trabajo as equipes de se trabalho llevan bien cuando todos tienen un mismo nivel de obediencia. se dão bem quando todos têm o mesmo nível de obediência. Porque el espíritu de desobediencia opera en el mundo de hoy. Porque o espírito de desobediência opera no mundo de hoje. Cuando Dios dice, Quando Deus el diz, hombre fue preparado para toda buena obra. o homem foi preparado para toda boa ¿Cuál obra. es la buena obra? Qual é a boa La obra? buena obra A boa es que el obra hombre se gradúe en la obediencia. é que o homem seja graduado na obediência. Por eso nosotros debemos aprender a discernir cómo opera este espíritu de E por desobediencia. isso nós precisamos aprender a discernir como opera esse espírito de desobediência, Que tiene que ver, que tem a ver que va a resistir la verdad. com o que vai resistir à verdade. Siempre hay una resistencia a la verdad. Sempre há uma resistência à verdade. Pablo dice a Timoteo, Paulo disse a Timóteo, así como Janes y Jambres assim como Janes e Jambres resistieron a Moisés, resistiram a Moisés, así también siempre hay una resistencia a la verdad. assim sempre há uma resistência à verdade. Por eso, Por isto, nosotros tenemos que estar cada día comiendo del árbol de la vida. nós temos que estar a cada dia comendo da árvore da vida. La desobediencia opera A desobediência opera desde el día que el hombre comió del árbol de la ciencia, desde o dia em que o homem comeu da árvore da del ciência, bien y del mal. do bem e do mal. En el árbol de la ciencia estaba el bien Na árvore da ciência estava o bem y el mal. e o mal. Por eso hay gente que hace cosas buenas E é por isso que há pessoas que fazem coisas boas hacen cosas malas. e faz coisas más, porque está comiendo de ese árbol. porque está comendo Porque dessa el árbol contenía el bien y el mal. Porque esta árvore continha o bem e o Pero había otro mal. árbol, Mas havia uma outra el árvore, árbol de la vida. e era a árvore da vida, Es Cristo. é Cristo. Por eso cuando comemos del árbol de vida, Por isso é que quando comemos da árvore da cuando somos vida, alimentados de la verdad, quando somos alimentados da en la verdade, vida de Cristo en nosotros, é a vida de Cristo em nós, la obediencia será tu manifestación. a obediência será a manifestação. Usted no puede llevarse bien con una persona Você não pode se dar bem com uma pessoa que decidió vivir en que desobediencia. decidiu viver em desobediência. Porque hay gente que desobedece porque sí, Porque há pessoas que desobedecem porque sim, y hay otros que decidieron en su espíritu e há outros que no seu espírito decidiram caminar en desobediencia. caminhar em Usted desobediência. no puede unir esas cosas, Você não pode unir estas porque no coisas, es un tema de mentalidad, porque isso não é um tema de es un mentalidade, tema de naturaleza. é um tema de natureza. Yo lo pongo siempre así. Eu coloco sempre desta forma. Imagínate que un pez te invite a nadar. Imagine que um peixe te convide para Dice, nadar vamos a andar en aguas profundas. e ele te diz: vamos nadar em águas profundas. ¿Usted puede? Você pode? ¿Cuánto puede aguantar? Quanto tempo você pode aguentar? 1 o 2 minutos. 1 ou 2 minutos? Usted no fue, esa no es su naturaleza. Esta não é a sua Usted no natureza. fue, su naturaleza no es para andar bajo del agua. A sua natureza não é para estar debaixo d'água, Porque es un tema de naturaleza. porque isso é um tema de No es natureza, un tema de deseo. não é um tema de desejo. ¿A usted no le gustaría andar bajo el agua? Você não gostaria de nadar debaixo d'água Sin oxígeno. sem oxigênio, sem máscara de oxigênio? Me encantaría. Me encantaria, Pero por más que yo quiera, mas que por mais que eu queira, no puedo. eu não Cuando posso. usted insiste en andar con otra persona que tiene otra naturaleza, E quando você insiste em andar com outra pessoa que que tem no outra quiere pasar natureza por la cruz, e que não quer passar pela cruz, que no quiere crucificar su viejo hombre, que não quer crucificar o seu velho que no homem, quiere pasar por esta frontera, que não quer passar por esta fronteira, donde usted tiene como identificación la muerte y la sepultura. onde você tem por identificação a morte e a Usted por sepultura, más que quiera, você por mais que queira, no puede, não poderá, porque no es por ganas, porque não é uma questão de vontade, es naturaleza. é por natureza. Usted tiene un enamorado Se você tem um namorado que quiere juntarse con usted, que quer se juntar com você, pero no quiere caminar en obediencia a Dios. mas não quer andar em obediência a Usted Deus, por más que intente cambiarlo, você, por mais que tente mudá-lo, no podrá, não poderá, porque tarde o temprano porque cedo ou tarde manifestará su naturaleza, manifestará a sua natureza, y es desobediencia a Dios. e é desobediência a ¿Se Deus. entiende? Você entende? No es por más que le ponga ganas, Não é por mais que tenha vontade, sino porque sea crucificado, senão porque seja sino crucificado, que sea una nueva
creación. senão em que seja uma nova criação. No es algo nuevo. Não é algo novo. Esto no es algo nuevo. Isto não é algo novo. Esto no es algo nuevo. Isso não é algo Yo novo. estoy leyendo Eu estou lendo algunos libros alguns que livros fueron escritos 200 años atrás. que foram escritos 200 anos La atrás. escuela de Cristo y eso más. A escola de Cristo e outros. Esto ya se vivió. Isso já foi Hubo vivido. otros que predicaron a Cristo también. Houveram outros que pregaram a Cristo também. Pero después, no sé en qué punto se perdió. Mas eu não sei em que ponto isto se perdeu. No es nuevo. Não é novo. Es estar en el nuevo. É estar no novo. No es algo de decir, bueno, esto es nuevo, hablar de Cristo. No, Bom, no. não é dizer isso é novo, falar de Cristo. Esto Não. se trata de estar en el nuevo. Isto se trata de estar no novo. Cuando nosotros lo tomamos como algo nuevo, Quando nós o tomamos como algo novo, en algún momento nos vamos a perder. em algum momento vamos perder. Vamos a salirnos del verdadero. Vamos sair do verdadeiro. No vamos a salir de la verdad. Vamos sair da Pero si verdade. estamos en el nuevo, Mas se estamos no novo, Jesús dijo, Jesus disse: yo soy el camino, Eu sou o caminho. yo soy la verdad, Eu sou a yo verdade. soy la vida. Eu sou a vida. Usted no está junto al camino, Você não está junto ao usted caminho. está en el camino. Você está no caminho. Usted es el camino, Você é o caminho. usted está en la vida, Você está na vida. usted está en la verdad, Você está na verdade. usted está en un camino Você está em um caminho que no se mueve. que não se move. Usted no es un seguidor de Cristo, Você não é um seguidor de Cristo. usted está en Cristo, Você está em usted Cristo. está en el camino, Você está no caminho. Na verdade. E na y verdade. en la vida. E na vida. No insistas Não insista en andar em andar con algo que no quiere obedecer, com alguém que não queira que obedecer. no puede obedecer, Que não pode obedecer. porque la vieja naturaleza Porque a velha natureza no puede obedecer, não pode obedecer. solo obedece Somente obedece la nueva naturaleza, a nova natureza, la nueva creación. a nova criação. Desde allí todo lo gobernamos. E desde aí todos Levanta su mano, Levanta suas reciba mãos. esto en su espíritu. Receba isto no seu Nuestra espírito. casa, Nossa nuestra casa, familia, nossa família opera desde la nueva creación, opera desde a nova no criação, por conceptos, não por conceitos, no por religiosidad, não por religiosidade, no por mandamientos, não por mandamentos, sino por la naturaleza que fue impartida. senão por causa da natureza que Vamos foi a ver impartida. hijos de obediencia, Vamos ver filhos de obediência, hijos obedientes a la verdad, filhos obedientes à matrimonios verdade, obedientes a la verdad, casamentos obedientes à para que la vida verdade, de Cristo siga creciendo en nuestra casa. para que a vida de Cristo siga crescendo em Quantos nossa creem casa. nisso? Quantos creem nisso? Va a dejar de orar para que tus hijos obedezcan, Você vai deixar de orar para que o seu filho obedeça, sino va a manifestar la nueva naturaleza de Cristo. se não manifestar a natureza da obediência de Cristo. El hombre O homem no falla en la obediencia a otro hombre, não falha em obediência a outro homem, falla en la obediencia a Dios. falha em obediência a Voy a Deus. decirlo así. Eu vou dizer isso Usted assim. puede engañar a su esposa Você pode enganar a sua esposa y pedirle perdón, e pedir-lhe perdão, pero usted no falló a ella, mas você não falhou com usted le ela. falló a Dios. Você falhou com Deus, En primer lugar, em primeiro lugar. porque usted puede pedirle perdón, sí, mi amor, te pido perdón, Porque você pode pedir perdão, sim, meu amor, por favor, me perdoe. pero esa no es la primera falla. Mas esta não foi a primeira La primera falha. falla es obedecer a A Dios, primeira falha foi desobedecer a Deus. porque usted a su esposa le puede fallar, Porque você pode a falhar, su hijo le puede fallar, você pode falhar aos seus lo filhos arregla así, e consertar isso dessa forma. pero esa no fue la primera falla, Mas esta não foi a esa no primeira es la falha. falla más grande, Essa não é a maior falha. porque tu primera obediencia, Porque a sua primeira obediência, en términos de primero o segundo lugar, em termos de primeiro e segundo no lugar, fue a tu esposa, não foi a sua esposa. tu fidelidad primera fue a Dios. A sua fidelidade primeiro foi a Deus. Usted no le falla a un amigo, Você não falha com um amigo. usted falla a Dios. Você falha com Deus. Usted no le falla la obediencia a su mejor amigo, Você não falha em obediência ao seu melhor amigo. usted le falla a Dios, Você falha a Deus. porque decidió
no obedecer a la voluntad de Dios. porque decidiu não obedecer à vontade de Deus. ¿Se va entendiendo la dimensión de las cosas? Você consegue ir entendendo a dimensão das Entonces coisas? nosotros solucionamos todo así, É que nós tentamos solucionar tudo assim, pero el problema primero es así. mas o problema, primeiramente, ele é assim. Entonces yo arreglo así, Então eu conserto assim, pero al poco tiempo tengo otra vez el mismo problema. mas ao passar de pouco tempo tenho novamente o mesmo problema. Por eso cuando el hijo pródigo llegó a casa, Por isso é que quando o filho pródigo chegou lo em primero casa, que dijo, a primeira coisa que he disse: desobedecido a quién? eu desobedeci a A quem? Deus. A Deus, En primer lugar, em primeiro lugar, después a ti, oh Padre. e depois a ti, ó No Pai. soy digno de ser llamado tu hijo. E não sou digno de ser chamado teu filho. ¿Se da cuenta? Você Porque las cosas, percebe? cuando se restauran al diseño de Dios, Porque as coisas, quando elas são restauradas ao desenho de es Deus, cuando entendemos que nuestra obediencia es al Padre. é quando entendemos que a nossa obediência é ao Pai, En primer lugar. em primeiro lugar, Y todas las demás cosas serán añadidas. e todas as demais coisas serão acrescentadas A sua vontade. à sua Yo no sé vontade. cuánto va el tiempo. Eu não sei como está o tempo. La obediencia en nuestra vida A obediência em nossa vida crea niveles de poder cria níveis de poder que no puede generar ninguna otra cosa. e que não pode gerar nenhuma outra El coisa. diablo y sus demonios O diabo e os seus demônios quedan totalmente descolocados ficam totalmente de descolocados nuestra vida das nossas vidas cuando nuestro temor quando o nosso temor al Señor ao Senhor en obedecer em se obedecer practica de manera vivencial. é praticada de maneira vivencial. Cuando nosotros estamos practicando esta vida de obediencia. Quando nós estamos praticando esta vida de Por eso, obediência. cuando usted viene a una reunión Por isso é que quando você vem a uma reunião y escucha al pastor e escuta o pastor y dice, ¡ay, qué tremenda esta palabra! e você diz: olha que tremenda esta ¿Cómo puedo palavra. hacer para vivir esto? Como eu posso fazer para viver isso? ¿Quiero que se lo diga bien fácil? Você quer que eu te diga de forma ¿Sin fácil, complicaciones? sem complicações? ¿Cómo puedo practicar esto? Como eu posso praticar isto? Obedeciendo Obedecendo a la verdad à verdade y muriendo al yo. e morrendo para o eu. Eso se volverá vivencial y práctico en nuestra casa. Isso se tornará vivencial e prático em nossa casa. ¿Cómo practicamos las prédicas? Como praticamos as Las pregações? prédicas As pregações se practican a través de la obediencia a la se verdad. praticam através da obediência à verdade. Por eso usted no puede ser competente de la letra. Por isso é que você não pode competir com a letra. Porque la Biblia dice Porque a Bíblia que diz Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. que Deus nos fez ministros competentes de um novo pacto. No de la letra, Não da letra, pero sí del Espíritu. mas sim do Espírito. Entonces yo no puedo ser competente Então eu não posso competir desde mi fuerza. desde as minhas forças. ¿Quiere que le diga bien fácil cómo tenemos que hacer? Você quer que eu te diga de maneira fácil como devemos Es fazer? que usted diga, me declaro incompetente. É que você diga: eu me declaro incompetente. Porque yo no puedo en mi fuerza. Porque eu com as minhas forças não posso. Pero sí puedo en su fuerza. Mas eu sim posso nas suas Pero sí por forças. la vida del Espíritu. Mas sim pela vida do Espírito. Me vuelvo altamente competente Pela vida do Espírito me torno altamente competente para cumplir los propósitos de Dios. para cumprir os propósitos de Para Deus. ser obediente a la voluntad de Dios. Para ser obediente à vontade de Deus. Y se activan E se ativam las competencias as capacidades del nuevo pacto en tu do vida. novo pacto em sua La vida. gracia, As graças, la verdad, a verdade, el amor, o amor, la fe. a fé, Todo se empieza a activar en tu vida. tudo começa a ser ativado em sua vida. Que declaré que por más que yo sepa, Porque eu declarei que por mais que eu saiba, no sé. não sei. Pablo dijo así: Paulo disse assim: todo lo tengo por basura, tudo eu tenho por lixo, con tal contudo, de ser hallado en Cristo. contanto que eu seja achado em Cristo. No en mi propia justicia, Não na minha própria justiça, sino en la justicia de Dios. senão na justiça de Deus. Pablo en otras palabras dijo, yo no sé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu não sei. Yo tengo toda una preparación, Eu tenho toda uma preparação, pero yo no sé.
mas eu não sei. Me declaro incompetente. Eu me declaro incompetente. Las competencias se activaron en él. Mas as capacidades se ativaram Y nele. él después decía, todo lo puedo yo en Cristo. E ele dizia tudo eu posso em Cristo. Levanta sus manos. Levante suas mãos. En este tiempo, Nesse tempo, usted se va a volver un ministro de la verdad. você se tornará um ministro da verdade. Por medio de la obediencia. Por meio da obediência. Altamente competente. Altamente competente. Para llevar adelante los planes de Dios. Para levar adiante os planos de Para Deus. vivir una vida de avance. Para viver uma vida de Para avanço. vivir una vida efectiva en todo lo que hagamos. E para viver uma vida efetiva em tudo que De façamos. manera tal, De maneira tal. recíbame esta palabra, Receba-me esta palavra. que va a manifestar la vida de Cristo. Que vai manifestar a vida de Y Cristo. la representación de Cristo E a representação de Cristo será vista a través de tu vida. será vista através da En sua los vida. lugares que tú habitas, Nos lugares em que en los você lugares que tú habita. estás, Nos lugares onde você y está. todo engaño será derribado. Todo engano será Para derrubado. que la verdad crezca. Para que, contanto que a verdade cresça. Por eso Pablo tenía, el único temor que tenía Pablo O único temor que Paulo tinha es: me temo, era: yo tengo el temor, eu tenho temor, así como la serpiente eu tenho medo de que, assim como a serpente engañó a Eva, enganou a Eva, vuestros sentidos os vossos sentidos sean extraviados sejam apartados de la verdadera fidelidad a Dios. da verdadeira fidelidade. Ese es el único temor que tenemos, Esse é o único temor que temos. que toda obra de la serpiente, Que toda a obra da serpente, por medio de la verdad, por meio da verdade, queda totalmente anulada, fique totalmente para que apagada. no opere el engaño, Para que o engano não y opere. para que la vida de Cristo se manifieste en todo lugar, E para que a vida de Cristo se manifeste para em que todo la lugar. vida de Cristo se manifieste en tu casa. Para que a vida de Cristo se manifeste em tua Dígale que casa. está al lado: Diga quem está ao seu lado. el que tiene al Hijo Aquele que tem o Filho tiene la vida. tem a vida. Quiero leer este último texto y terminar acá. Quero ler esse último texto e terminar aqui. Hechos 5, 17 al 20. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, do 17 ao 20. Atos capítulo 5, 17 ao 20. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide e, apresentando-vos ao templo, dizei ao povo todas as verdades desta vida. Me encanta esta palabra. Esta palavra me El encanta. ángel se le aparece, O anjo lhe aparece, lo toca así, os toca assim, lo limpia, os limpa, le abre la puerta lhes abre as y portas le dice: id, e lhes diz: Ide puesto en pie en el templo, e coloque-se em pé no templo y anunciad al pueblo e anuncie ao povo todas las palabras todas as de palavras esta religión, desta religião, de esta organización, desta organização, de todo lo que aprendiste en la reunión, de tudo que você aprendeu na reunião. De quê? de esta vida. Desta ¿Qué vida. vida? Que vida? ¿Qué vida? Que vida? Diga, ¿qué vida? Diga, que vida? La vida que yo tengo, A vida que eu tenho, si estoy en la cárcel, se eu estou na prisão, no de esta vida, não desta vida, sino de la vida del Hijo. senão desde a vida do Filho. Anuncia la vida del Hijo, Anuncie a vida do Filho. porque esto no se trata de otra cosa, Porque isso não se trata de outra de coisa. la vida del Hijo. Da vida do Filho. Si es vida Se é vida o es muerte. ou é morte. Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de O es Romanos. muerte Ou é morte o es vida. ou é vida. Dice, anuncien esta vida que ustedes Diz, tienen. anunciem esta vida que vocês Por eso têm. dice la palabra: Por isso diz a el palavra: que tiene al Hijo aquele que tem o Filho tiene la vida. tem a vida. Tiene la vida. Tem a vida. Debemos ministrar a Cristo Devemos ministrar a Cristo como la vida de Dios. como a vida de Deus.
Deus, tienes que cuidar esa vida que está dentro tuyo. você precisa cuidar desta vida que está dentro Esa de vida você. que Dios te ha dado en Cristo. Desta vida que Deus te deu em Tú Cristo. no recibiste un montón de conceptos. Você não recebeu um monte de Usted conceitos. recibió una vida. Você recebeu uma vida. Usted tiene la vida del Hijo dentro suyo. Você tem a vida do Filho dentro de você. Yo le estoy diciendo a la iglesia este último tiempo. Eu estou dizendo à igreja nesse último Cuando tempo. vamos a las células, Quando vamos às células, cuando vamos a los grupos, quando vamos aos grupos, lo primero que tienes que chequear a primeira coisa que você precisa no checar es si trajo Biblia, não é se você trouxe a Bíblia, no es si porta bien, não é se comporta bem, si tiene la vida, é se tem a vida, si tiene la vida del Hijo, se tem a vida do si Filho, tiene la vida de Dios. se tem a vida de Yo Deus. no te pregunto otra cosa. Eu não te pergunto outra Si coisa. dentro tuyo está la vida del Se Hijo, dentro de você está a vida, si estás cuidando la vida del Hijo, se você está cuidando da si vida, estás cuidando la vida que tienes adentro, se está cuidando da vida que você tem si dentro, estás dejando que Cristo siga creciendo dentro tuyo, se você está deixando que Cristo siga crescendo dentro de tienes que você, anunciar esta vida. você precisa anunciar esta Usted no vida. tiene que hablar de conceptos. Você não tem que falar de conceitos, Usted tiene que hablar de la vida que porta, você tem que falar desde a vida que la vida que portas, está dentro suyo. a vida que está dentro de você, Porque todo lo que tiene vida porque tudo que tem va a vida crecer. vai crescer. En el mundo No mundo hay vida bios, há vida bios, vida animal, vida animal, vida vegetal. vida vegetal, Pero Cristo mas Cristo, trajo otra vida. Ele trouxe outra Él vida. trajo la vida Zoe de Dios. Ele trouxe a vida Zoe de Yo he Deus. venido para que tengan vida, Eu vim para que vocês tenham vida para que la tengan en e abundancia. para que a tenham em Yo he venido a abundância. traer la vida Zoe de Dios. Eu vim trazer a vida Zoe Yo de tengo la Deus. vida de Dios. Eu tenho a vida de Usted Deus. no tiene una organización dentro. Você não tem uma organização dentro. Tiene la vida del Hijo. Você tem a vida do Filho. Cuida esa vida que Dios te ha dado. Cuide desta vida que Deus te Cuida deu. esa vida que tienes dentro tuyo. Cuide desta vida que você tem No dentro. dejes que ningún engaño Não deixe que nenhum engano pueda apartarte, possa te apartar que no manifiestes la naturaleza. para que você não manifeste essa natureza. ¿Sabe por qué hay gente que le cuesta orar? Sabe por que há pessoas que lhe custam orar? Porque no tiene la vida. Porque não tem a vida. ¿Sabe por qué le cuesta obedecer? Sabe por que lhes é difícil obedecer? Porque no tiene la vida. Porque não tem a vida. No tiene la naturaleza divina. Não tem a natureza divina. No tiene vida Não tem vida. o tiene muerte. Ou tem vida ou tem morte. Yo creo que en esta noche Eu creio que nesta noite la vida del Hijo a vida do Filho está creciendo en ti. está crescendo em você. Dios habla de una perfecta obediencia. Deus fala de uma perfeita obediência. Dios no habla de una imperfecta obediencia. Deus não fala de uma imperfeita Dios obediência. no te lleva de lo imperfecto a lo perfecto. Deus não te leva do imperfeito ao imperfeito. Dios te perfecciona de lo perfecto. Deus te aperfeiçoa do perfeito. Dios te perfecciona de lo perfecto. Deus te aperfeiçoa do perfeito. Dios está perfeccionándose en tu vida. Deus está sendo aperfeiçoado em Su sua vida. vida está en ti. A sua vida está em ti. Yo te pregunto, Eu te pergunto, esa vida esta vida que está dentro tuyo, que está dentro de você, ¿está viva está viva o hay muerte? ou há morte? O todo se vuelve un fastidio. Ou tudo se torna um cansaço? Me cuesta ir al grupo, É difícil ir ao grupo. me cuesta cantar, É difícil cantar. me cuesta ir al SEAP, Custa ir ao CA. me cuesta. É difícil. Usted nunca pasó al lado de una planta que dice me cuesta dar fruto. Você nunca passou ao lado de uma planta em que ela disse: para mim é difícil, me custa dar fruto. Sino que lo hace. Senão ela apenas o faz. Tiene un tiempo Vem um tempo de gente fructífera, de pessoas frutíferas, no por fuerza, não por forças, sino por la naturaleza que porta, senão por causa da natureza que por la porta, esencia que tiene. por causa da essência, Porque la esencia no se ha contaminado, porque a essência não se sino contaminou, que está viva dentro. senão que ela está viva dentro. Está vida Está vida, sobre todas las cosas. está vida sobre todas as coisas. Guarda la vida que Dios te ha dado. Guarde a vida que Deus te deu. Guarda esa vida que tienes dentro Guarde esta vida que você para que se tem, siga manifestando para que ela siga se la manifestando representación
representación de la verdad e a representação da verdade siga creciendo. siga crescendo. Póngase de pie. Se coloque de pé. Cuando iba a nacer Jesús, Quando Jesus ia nascer, María y José tenían que ser empadronados. Maria e José tinham que fazer o censo. Y José era de la tribu de Leví, E José perdón, de Judá, E José era da tribo de Judá. y María era de la tribu de Leví. E Maria era da tribo de Levi. Por tribu, Por tribo, María tenía que empadronarse a 6 kilómetros. Maria tinha que fazer o censo, se registrar em 6 quilômetros. Pero José 100 quilômetros, perdão. tenía que ir a Jerusalén. Mas José tinha que ir a Jerusalém. Eran 100 kilómetros. Eram 100 quilômetros. Y ella estaba embarazada. E ela estava grávida. Leví Levi es una tribu de servidores, era uma tribo de servidores, pero Judá mas Judá era una tribu de gobierno. era uma tribo de governo. Usted sabe que es la tribu de Judá. Você sabe que é a tribo de Judá. María decidió quebrar su comodidad Maria decidiu quebrar a sua comodidade y quiso ir a Jerusalén, e quis ir a Jerusalém, aún corriendo el riesgo ainda que correndo o risco de perder la criatura. de perder a criança. Pero decidió que su hijo iba a crecer en un ámbito de gobierno Mas ela decidiu que o seu filho cresceria num ambiente de y ser governo obediente a Dios. e ser obediente a Deus. Por comodidad Por comodidade, se quedaba a 6 kilómetros, ela estava a 6 quilômetros, pero la obediencia decía 100 kilómetros. mas a obediência dizia 100 La quilômetros. naturaleza que portamos A natureza que portamos siempre decide ir a la obediencia, sempre decide ir à obediência, sin mirar nuestra comodidad. sem olhar para o nosso próprio conforto, Dios va a comodidade. quebrar tu zona de conforto. Deus vai quebrar a sua zona de Dios conforto. te va a sacar de tu comodidad. Deus vai te tirar da sua Dios va a comodidade. quebrar a gente complicada, Deus vai quebrar a pessoas complicadas, con gente que decidió obedecer a la voluntad de Dios, com pessoas que decidiram obedecer a vontade de aun Deus. cuando tenga que correr riesgos, Ainda que tenham que correr pero riscos, decidió caminar en la voluntad de Dios, mas decidiram caminhar na vontade de porque Deus. lo que porta usted Porque aquilo que você no porta es tuyo, não é seu, Dios te lo ha dado. Deus te deu. Dios te ha dado la vida. Deus te deu uma vida. Por más riesgo que corra, Por mais que seja o risco que você la corra, vida de Dios es inmune. a vida de Deus ela é Y la vida de imune. Dios va a seguir creciendo dentro de ti. E a vida de Deus vai seguir crescendo em você. Declaro en esta noche, Eu declaro nesta noite Dios te saca de la comodidad que Deus te tira da y te comodidade lleva a un ambiente e profético te leva a um ambiente profético donde va a nacer onde vai nascer lo que Dios habló de ti o que Deus falou de você antes que nacieras, antes que você antes que nascesse, estuvieses en el vientre de tu madre. antes que você estivesse Yo no ya ventre da te sua mãe. escogí Eu já te escolhi para que andes en mi buena para obra. que você ande em minha boa obra. Tiempo bisagra para ti. Esse é um tempo chave para Ha você. quebrado tu comodidad. Ele tem quebrado a sua Te comodidade lleva a un nuevo tiempo e te leva a um novo tempo, de nuevos nacimientos del Espíritu. de um novo nascimento no Ver Espírito, la voluntad de Dios en tu vida. de ver a vontade de Deus em sua Para vida, crecer para crescer y avanzar e avançar todo lo que yo te he marcado. em tudo aquilo que Deus Levante marcou. sus manos en esta noche. Levante suas mãos nessa noite. ¿Qué estarías dispuesto a darle en esta día? O que você estaria disposto a dar? Tu comodidad. Sua comodidade, Para que la obediencia del Espíritu para que a obediência do Espírito te lleve más adelante. te leve mais adiante. Dios te está tomando de la mano Deus está te pegando pelas mãos para que veas desde Él para que você veja desde Ele lo que Él ha preparado para ti.
ti, aquilo que Ele preparou para que Dios ha você, guardado para ti. aquilo que Deus guardou para você. Porque cuando el Señor encuentra Porque quando o Senhor encontra gente que camina en obediencia, pessoas que caminham em Él obediência, va a intervenir, Ele vai intervir. aunque tu camino sea difícil, Ainda que o seu caminho seja aunque tu difícil, situación sea complicada, ainda que a sua situação seja aunque las complicada, circunstancias sean difíciles, ainda que as circunstâncias sejam el que difíceis, está dentro tuyo aquele que está dentro de va a você seguir creciendo vai seguir y te crescendo va a llevar a la medida, e vai te levar à a vida, la estatura à medida, à de estatura la plenitud de Cristo. da plenitude de Cristo. Cristo te lleva Cristo te leva más allá muito além de lo que tú puedas ver. daquilo que você pode En fazer. el nombre de Cristo Jesús. Em nome de Cristo Jesus. Yo quiero llamar en este día Eu quero chamar nesse dia a casados a casados, aos casais que decidieron caminar en su voluntad que decidiram caminhar na sua vontade, y vivir en una sola voluntad, para viver em uma só vontade, para que su obediencia para que a sua obediência sea perfecta. seja perfeita. Si tienen un tiempito, Se você tem um tempinho, podemos orar. podemos orar. Yo no te añado nada, Eu não te acrescento nada, sino es Cristo el que te añade. se não é Cristo quem te acrescenta. Allí donde estás, Aí onde você está, quieres venir acá adelante, se você quer vir aqui à frente este es un tiempo e ter um tempo de representatividad de representatividade, en tu casa en primer lugar. primeiramente da sua casa. Quiero llamar a hijos Quero chamar a filhos que quieren levantar el nombre de Cristo en su casa que querem levantar o nome de Cristo na sua a casa través de la obediencia. através da Que obediência, hoy se rompió la cáscara que hoje se rompeu a casca, para que sea visto Cristo en tu vida. para que Cristo seja visto em sua vida. Puedes venir acá adelante. Você pode vir aqui adiante. Podemos tomar un tiempo Podemos tomar um tempo, ter um tempo y darle gracias al Señor. e dar graças ao Senhor. Yo creo que estos días Eu creio que nesses dias serán de mucho avance serão de muito avanço de la vida que está en ti, da vida que está em ti, de la vida que portas. da vida que você porta. Vengan los hijos, Tome os filhos, aquellos que están en decisiones, aqueles que estão em decisões, donde no decidirán ustedes, sino el Cristo que portas. onde não serão vocês que decidirão, senão o Cristo que você porta. Voy a invitar a mi esposa, si pueden ayudarme, los pastores. Os pastores, a minha esposa, para que possam me ajudar. Aquí la va a pasar, la va a pasar, la va a aquí, la va a pasar. La va a pasar, la va a pasar. Guarda la vida que te da. Habla de esta vida que nos controla, Esta vida que nos controla, esta vida que nos constriñe, esta vida que nos constrange, esta vida que nos llena de adentro, esta vida que nos enche desde dentro, que llena todos los vacíos, que enche todos os vazios, todo lo que estuvo vacío que tudo aquilo que esteve vazio por la ausencia de Cristo, pela ausência de Cristo. Él lo llena todo, Ele enche tudo, Él lo llena todo, Ele enche tudo, Él lo llena todo. Ele enche tudo. El Señor nos dice, tu casa, O Senhor diz: a tua casa mi casa, é a minha casa, tu vida, tua vida mi vida en ti. é a minha vida em ti. Todo lo que te adueñaste, Tudo aquilo em que você se tornou dono, hoy te lo pido, hoje eu te peço, porque no es tuyo, porque não é teu, yo te lo he dado a ti. eu dei a você. Y hoy recuperamos E hoje recuperamos el administrador, o administrador, el gerente o gerente de los recursos divinos, dos recursos y que en divinos, esta ciudad e
que desta cidade se van a multiplicar, vai se se multiplicar, van a multiplicar, vai se que multiplicar van a fructificar e vão frutificar desde la vida que tú portas. desde a vida que você mora. Señor, apóstol Sandro,